Então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês aqui o circuito integrado 555. Esse circuito integrado 555 é um circuito de sincronismo de precisão. Ele é capaz de produzir atrasos ou oscilações precisas de tempo. Ele é comumente chamado de timer, até mesmo pelos fabricantes em seus manuais. Ele em si não é um timer, mas o seu uso sempre será em circuitos que controlam tempos. Basicamente são operados em dois modos, no modo monoestável e no modo astável. Tanto no modo de operação monoestável como no modo de operação astável, os intervalos de tempo são controlados por uma rede externa de resistores e capacitores. É claro que existem outras formas de utilização, que são, na maioria das vezes, variações dessas duas, mas sempre envolvendo o controle de tempo. A sua estrutura interna é mostrada no diagrama de blocos que a gente está vendo aí. Vemos no diagrama que seu circuito interno é constituído por resistores que formam um divisor de tensão. Existe uma lenda aí, pessoal, que o nome do CI 555 se deve a esses três resistores internos aqui de 5K. É uma das lendas, existem outras. Ele possui também circuitos comparadores, olha, temos dois comparadores aqui, o comparador 1, o comparador 2. Lembra, né? O nosso assunto anterior aí, ó, amplificador operacional funcionando como comparador de tensão. Um biestável é um multivibrador biestável, pessoal. E a gente disse que também é conhecido como flip-flop, transistor e circuito reforçador inversor. Reforçador é para fornecer uma corrente de saída aqui um pouco maior. A função desses resistores é formar uma malha divisora de tensão fixa, a fim de pré-estabelecer um nível de tensão em uma das entradas de cada comparador. Podemos notar aqui pelo diagrama que esse divisor de tensão aqui já está proporcionando uma tensão de 2/3 de VCC, da tensão de alimentação, na entrada inversora do comparador 1, assim como 1/3 da tensão de alimentação na entrada não inversora do comparador 2. Esses comparadores, pessoal, servem para posicionar esse biestável de acordo com as tensões presentes nas entradas desses comparadores, aqui no pino 6 e aqui no pino 2. Pessoal, como já é de nosso conhecimento, num flip-flop, que é um multivibrador biestável, né? Na sua saída temos dois estados estáveis. Só muda ao receber um estímulo externo. Esse aqui é um flip-flop RS. Como todo e bom flip-flop, ele possui duas saídas, né? A saída Q e a saída Q barra. Nem representei aqui a saída Q barra, porque a gente não está usando. E o que é um flip-flop RS, né? É um biestável onde a mudança da saída se dá através da aplicação de pulsos em entradas distintas. Vejam que temos duas entradas, né? Uma identificada por S e outra identificada por R. S vem de set, que significa setar, ligar, e R vem de reset, que significa resetar ou desligar. E ligar ou desligar o quê? Ligar ou desligar a saída Q. Então, nesse flip-flop, especificamente, né, quando a entrada S receber um pulso positivo de tensão, a saída Q será ligada. E só será desligada ao receber um pulso positivo de tensão na entrada R. Veja que sua saída continua tendo o mesmo comportamento do flip-flop a transistor que estudamos. Afinal, é um flip-flop, né? O que muda nesse é a forma como provocamos o seu disparo, um tanto quanto diferente daquele que vimos com transistor, não é mesmo? Existem diversos tipos de flip-flops. Vamos estudar todos eles lá no nosso módulo de digital. A saída do biestável comanda o transistor de descarga. Esse transistor aqui, que vai estar funcionando como uma chave, como um chaveador.
Esse transistor aqui a gente vai estudar direitinho daqui a pouquinho, que ele é de fundamental importância. Ele vai fazer com que esse pino 7 aqui esteja ora aterrado, ora aberto. Nesse pino 7 aqui, que é chamado pino de descarga, né? Normalmente teremos ligado a ele um capacitor, né? E o chaveamento desse transistor aqui vai provocar a descarga desse capacitor. Daí o seu nome, né? Transistor de descarga. Esse reforçador inversor aqui, um buffer inversor, a sua função é inverter o sinal da saída do flip-flop. Ou seja, se na saída Q do flip-flop tiver 0 volt, na saída desse inversor, que é a saída do nosso circuito, né, teremos VCC. E se aqui a saída Q do flip-flop estiver em nível alto, em VCC, na saída do circuito nós teremos 0 volt. Mas além de inversor, ele é também um reforçador. E a função desse reforçador é fornecer uma corrente maior na saída do circuito. Esses blocos são acomodados em uma única pastilha de silício e encapsulados em invólucros, pode ser circulares, de 8 pinos, retangulares, com 8 pinos ou 16 pinos. Aqui na figurinha vemos uma das formas mais comuns de encapsulamento em que ele é apresentado. É um seisinho bem parecido com o anterior que nós usamos, né? O amplificador operacional, lá o 741, mesmo tamanhinho, mesmo número de pinos. Esse encapsulamento que a gente está vendo aqui, se vocês se lembram, ele se chama DIP, né? Então temos o encapsulamento DIP de 8 terminais. Assim, de uma forma bem sucinta, digamos assim, vou descrever para vocês o funcionamento desse circuito integrado. Então, estamos vendo que trata-se de um CI com 8 pinos, né? E nesse aqui, pessoal, os 8 pinos são utilizados, tá legal? Olha só, eles estão descritos aqui no diagrama de bloco dele. Pino 1 é o GND, aquele pino que será conectado ao negativo da fonte. Pino 8, conectado no positivo da fonte. A alimentação desse CI se dá entre os pinos 8 e o pino 1. Esse CI ele pode ser alimentado aí com tensões que variam de 5 a 15 volts. Qualquer valor de tensão entre 5 e 15 volts está valendo. Para saber exatamente o valor dessas tensões, se a gente olhar nos manuais do fabricante, eles falam lá que é a partir de 4 volts e meio. Tem alguns modelos, aquelas letrinhas que aparecem na frente, né? E podem ser alimentados até com tensões de 18 volts. Mas isso, para a gente saber direitinho, só consultando o manual do fabricante. As famosas datasheets, não é isso? Aí vem alguns outros pinos. Alguns pinos são controle, outros são entradas, outros são saída. Por exemplo, o pino 2 é uma entrada de disparo. É aqui que a gente vai disparar o nosso circuito integrado. O que significa disparar ele? Significa ligar a saída. Pino 6, que eles chamam de limiar, ou tensão de limiar, é uma outra entrada. É nesse pino 6 aqui que a gente vai provocar o desligamento da saída do nosso CI. Pino 5 é um pino de controle. Ele em si não vai mudar em nada como que eu ligo, como que eu desligo essa saída. Mas a gente vai ver na explicação dos circuitos mais para frente que ele tem uma função importante, que é manter um valor de tensão o mais constante possível nessa entrada inversora do comparador. Isso vai fazer com que os tempos envolvidos no funcionamento do circuito sejam mais precisos. O pino 7 é um pino de descarga, a gente já falou, né? Quando esse transistor aqui estiver saturado, o pino 7 vai estar aterrado. E quando esse transistor estiver aberto, em corte, o pino 7 vai estar desconectado, não vai estar conectado a nada. Temos aqui o pino 4, que é uma entrada de reset. Essa entrada de reset, o nome já diz, né? Serve para resetar.
E o que significa resetar o nosso circuito? Desligar a saída, né? Então, em qualquer situação, a qualquer instante, se eu ativar essa entrada de reset, eu desligo a saída. É novidade para vocês, a gente não conhece ainda, vamos estudar isso direitinho mais para frente, em digital. Mas sempre quando eu tenho uma bolinha assim, numa entrada ou numa saída de um circuito, isso aqui representa um inversor. Então significa que esse flip-flop vai ser resetado, a entrada chama-se reset, apesar disso aqui funcionar como um set, mas deixa isso para lá. O que interessa é que se eu ativar essa entrada aqui, eu desligo a saída, por isso que ela é chamada de reset. Quando tem essa bolinha aqui, significa que ele é ativo com nível lógico 0. Então, se eu quiser resetar esse circuito aqui, ou seja, desligar essa saída aqui, eu tenho que aplicar nível baixo de tensão aqui, 0 volt. Para que ele funcione normalmente, eu tenho que aplicar um nível alto de tensão nessa entrada de reset aqui, VCC. E o pino 3, que é a saída do nosso circuito propriamente dito. Tá legal? Vamos estudar direitinho já já, vamos explicar como ligar, como desligar esse negócio. Fiz aqui um circuitinho para a gente verificar o funcionamento desse circuito integrado 555. Através de aplicação de tensões por meio de chaves, né? E indicações luminosas, coloquei LEDs aqui para a gente ver como que está a saída, se está ligada ou desligada, o pino 7, se está aterrado ou não está aterrado. Normalmente isso aqui não é usual, tá? Eu colocar um LED aqui nesse pino 7 aqui, mas é uma forma que eu achei para você enxergar quando esse transistor aqui vai estar em corte ou quando ele vai estar saturado, né? Então, olha só, se ele estiver saturado, eu tenho um circuito fechado, né? Então o LED vai estar aceso. Quando ele estiver em corte, esse LED aqui vai estar apagado. Assim como aqui na saída, né? Quando a saída estiver desligada, esse LED vai estar apagado. Quando essa saída aqui estiver ligada, esse LED estará aceso. Olha só, pessoal, coloquei em destaque aqui, ó, nesse retângulo azul, tudo aquilo que está dentro desse retângulo azul é parte integrante do circuito integrado. Eu falo isso não é à toa não, pessoal, porque já aconteceu várias vezes de na hora do pessoal montar o circuito, eu pegar aluno lá procurando os resistores de 5K para montar o circuito. Não vão fazer isso, né? Isso aí está lá dentro do CI, tá legal? Tudo isso que está dentro do retângulo está dentro do invólucro, é parte integrante, então, do circuito integrado. A gente só vai precisar desses componentes externos, só aquilo que está fora desse retângulo. Combinado? Muito bem. Olha só, para a gente poder ligar essa saída, vamos partir da condição de que a saída aqui está desligada. Se essa saída aqui está desligada, a saída desse inversor aqui está em 0 volt. Para eu ter 0 volt na saída desse inversor aqui, eu preciso ter VCC, um valor alto de tensão na entrada dele, certo? Olha só, eu tenho um nível alto de tensão aplicado à base desse transistor. Então esse camarada aqui já está saturado? Está saturado, ele é uma chave fechada. Então, nessa condição inicial, com a saída desligada, esse LED aqui que eu coloquei no pino 7, que é só para a gente monitorar como está esse pino 7, esse LED aqui já tem que estar aceso? Sim, né? Porque saída desligada, tenho tensão alta aqui na saída do flip-flop, essa tensão alta eu estou aplicando na base desse transistor, então ele está saturado. Se ele está saturado, o nosso LED aqui está aceso. As duas chavinhas aqui, a chavinha de disparo é onde eu vou ligar a saída, o pino 3. Essa chavinha aqui, que eu chamei de limiar, é a chavinha onde eu vou desligar essa saída aqui. Veja que nessa condição inicial, essa condição de repouso, então a gente já vai ver esse LED aqui aceso, porque o transistor está saturado. No pino 2, eu tenho nível alto de tensão, né? Olha só.
O pino 2 está ligado no VCC através desse resistor R2. A chavinha está aberta. Então eu tenho nível alto de tensão no pino 2. Nível alto de tensão no pino 2 não provoca nada. No pino 6 está o inverso, né? Tem uma chavinha aqui, ó, ligada lá no VCC, que está aberta. Então esse pino 6 aqui está aterrado através desse resistor R1. Então eu tenho 0 volt no pino 6. Tenho 0 volt no pino 6 e VCC no pino 2. Fica nisso, essa condição é estável, tá? Não muda. Só uma coisinha a título de informação. Quando temos uma entrada que precisa ser mantida em nível alto de tensão e aplicarmos nível baixo só no instante desejado, seja de forma manual, através de uma chavinha ou de uma outra forma qualquer, usamos um resistor de pull-up. É o que estamos vendo no pino 2 do CI. Olha só, no pino 2 do CI, através desse resistor R2 aqui, nós estamos mantendo ele em nível alto, né? Quando eu quiser aplicar nível baixo de tensão nessa entrada, eu ligo a chavinha. Esse resistor não vai deixar caracterizar um curto, né, na hora que eu ligar essa chavinha. Já o inverso, quando queremos manter a entrada em nível baixo e aplicarmos nível alto de tensão só no instante desejado, usamos um resistor de pull-down, como visto no pino 6 do CI. Olha só, aqui no pino 6 do CI, nós estamos mantendo ele em nível baixo de tensão, né? Estamos aterrando o pino 6 através desse resistor. Só no instante que a gente quiser aplicar um nível alto de tensão aqui, que a gente vai acionar a chavinha, né? Aí eu vou aplicar VCC no pino 6. E o resistor está aqui para não deixar caracterizar um curto-circuito. Como se escreve esses termos, estou mostrando aí na tela para vocês. Nesse circuito que eu montei aqui, eu não vou mostrar o funcionamento da entrada de reset aqui, o pino 4. Então, se eu não estou usando o reset, eu tenho que deixar ele ligado em VCC, pino 4 ligado em VCC, porque o reset desse circuito acontece com nível de tensão baixo. Então vamos esquecer o reset, não vamos nem mostrar aqui o funcionamento do reset. Assim como o pino 5 também, tá vendo? Eu deixei ele aberto aqui, tá? Esse pino 5 aqui não vai influenciar em nada naquilo que eu quero mostrar para vocês, que é como ligar e como desligar essa saída. Muito bem. Para a gente ligar essa saída aqui, eu preciso aplicar um nível baixo de tensão aqui no pino 2. Eu preciso aplicar um valor de tensão aqui no pino 2 menor do que 1/3 de VCC, porque isso aqui é um comparador. Eu já tenho 1/3 de VCC. Se eu estivesse alimentando aqui com 12 volts, 1/3 de 12 volts seria 4. Então eu teria que aplicar um valor de tensão aqui menor do que 4 volts. Se eu der um pulso nessa chavinha aqui, eu vou fechar essa chavinha aqui, eu vou aplicar o que no pino 2? 0 volt. 0 volt é menor do que 1/3 de VCC? É. Então, eu posso aplicar 0 volts aqui? Pode, pessoal. Na maioria das vezes, a gente vai sempre aplicar 0 volt mesmo. A gente vai ver outros funcionamentos aí desse aí, onde a tensão aqui nesse pino 3 vai ser 1/3 de VCC, um pouco menos, mas na grande maioria das vezes a gente aplica 0 volt mesmo. Quando eu aplico 0 volt aqui, ó, esse comparador me aplica um pulso positivo de tensão na entrada de reset desse flip-flop aqui. Pessoal, não confunda o reset do circuito com o reset do flip-flop. Eu tenho um flip-flop aqui que se chama flip-flop RS, tá? Então esse reset aqui reseta a saída do flip-flop. Esse set aqui, ó, seta ou liga a saída do flip-flop. Esse reset aqui do CI, que é o pino 4, reseta a saída dele, tá? A gente está falando aqui de set e reset do flip-flop. Então, quando eu dou um pulso nessa chavinha aqui de disparo, eu aplico 0 volt no pino 2, o comparador me aplica um pulso positivo aqui na entrada de reset do flip-flop. A sua saída vai para 0 volt. Se eu estou colocando a saída aqui em 0 volt, aqui no pino 3, na saída do CI, eu vou ter tensão alta, VCC.
Então, a minha saída aqui vai ligar? Vai. Esse LED aqui tem que acender? Sim, tem que acender. Agora, se eu tenho 0 volt aqui, nessa saída aqui, eu estou aplicando esse 0 volt na base desse transistor. Esse transistor entra em corte? Vira uma chave aberta? Vira. Se ele vira uma chave aberta, esse LED aqui apaga. O pino 7 está desconectado. Então, o catodo do LED não está ligado a nada. Só tem que apagar. Fica nisso, pessoal, indefinidamente. É estável essa condição. Se eu quiser desligar essa saída, não tem jeito. Eu sou obrigado a aplicar um pulso positivo de tensão maior do que 2/3 de VCC nesse pino 6, que é na entrada não inversora desse comparador. Quando eu der um pulso nessa chavinha aqui, eu vou aplicar VCC aqui no pino 6. É maior do que 2/3? É. Então, quando eu der um pulso nessa chavinha aqui, eu chamei de limiar, porque essa entrada aqui, o pino 6, chama limiar. Esse comparador 1 vai me aplicar um pulso positivo de tensão na entrada 7 do flip-flop. Quando eu aplico um pulso de tensão aqui, ele liga a saída aqui. Então, minha saída aqui vai para nível alto, vai para VCC. Se aqui na entrada desse inversor eu fui para VCC, na saída dele eu vou para 0 volt. Então, eu desliguei a saída? Sim, desliguei a saída. Mas olha só, agora eu tenho VCC aqui na saída aqui. Estou aplicando tensão alta na base do transistor? Estou. Ele satura? Sim. Vira uma chave fechada? Sim. Volta a acender esse LED aqui? Sim, porque o pino 7 agora está ligado ao terra. Então é isso, pessoal. Para ligar a saída, que é o pino 3 do nosso circuito integrado, eu preciso aplicar no pino 2 um valor de tensão menor do que 1/3 de VCC. Só um pulso, tá? Eu aplicando um pulso aqui, ó. O comparador manda um pulso aqui na saída, reseta o flip-flop e essa condição é estável. Então, tenho tensão baixa aqui, tensão alta lá do outro lado do inversor. A saída está ligada. Fica nisso. Só que com essa saída aqui ligada, o meu transistor é uma chave aberta, o pino 7 está aberto, desconectado. Fica nisso indefinidamente. Se eu quiser desligar essa geringonça, eu sou obrigado a aplicar aqui no pino 6 um valor de tensão maior do que 2/3 de VCC. Então, quando eu fechar essa chavinha aqui, eu apliquei aqui um valor de tensão alto. Esse comparador manda um pulso aqui na saída dele, na entrada 7 do flip-flop. Então, essa saída aqui vai para um valor alto de tensão. Consequentemente, aqui na saída, para um valor baixo. Então, essa minha saída é desligada. Esse valor alto de tensão aqui é aplicado na base desse transistor, que conecta o pino 7 ao terra. Então é isso. Para ligar a saída do 555, eu preciso aplicar um valor baixo de tensão no pino 2. Valor baixo de tensão significa um valor menor do que 1/3 de VCC. Para desligar essa saída, só aplicando um valor alto de tensão no pino 6. Valor alto significa um valor maior do que 2/3 de VCC. Tá certo? Tensão baixa no pino 2, liga a saída. Tensão alta no pino 6, desliga a saída. Nunca se esquecendo que, quando a saída estiver desligada, o pino 7 está conectado ao terra. Quando a saída estiver ligada, o pino 7 estará aberto. Se você entendeu isso aí, você já entendeu 100% do funcionamento do nosso CI 555. Eu vou mostrar lá no simulador, fiz uma gambiarra lá, peguei isso aqui, que o fabricante fornece para a gente, e montei um circuito parecido com isso aqui, com os componentes disponíveis que a gente tem lá no simulador. Então, eu vou mostrar isso aqui funcionando lá no simulador. Vamos dar uma olhadinha lá. Então, aqui está. Fabriquei aqui um CI 555. Não coloquei aqui aquela entrada de reset, o pino 4 do CI, porque ficaria muito complicado aqui. Quer dizer, dá para fazer, mas poluiria bastante aqui o nosso circuito, né? Então, bom, a gente, para ver como liga, como desliga essa saída, não preciso daquela entrada de reset, eu não implementei ela aqui no nosso circuitinho.
Olha, nosso CI é esse retângulo verde aqui, né? Então, tudo que está dentro desse retângulo verde é o que está lá dentro do CI. Também nem puxei para cá o pino 5, porque a gente não vai usar o pino 5 para mostrar o funcionamento desse circuito. Então, olha só, está aqui, né? A chavinha onde eu vou aplicar a tensão baixa no pino 2, a chavinha onde eu vou aplicar a tensão alta no pino 6. Um LED para a gente monitorar o estado da saída e um outro LED para a gente monitorar aqui a situação do pino 7, se ele está aterrado ou não. Vamos ligar esse circuito e vamos dar uma olhada nele funcionando. Tá aí. Então, coloquei ele para rodar. A nossa saída entrou desligada. Então, tenho tensão baixa aqui no pino 3, que é a saída do circuito. Como a gente disse, ó, tensão alta na entrada desse inversor, ou seja, na saída Q do nosso flip-flop. Tensão alta na base desse transistor. Lá no diagrama de bloco, ele não mostra um resistor aqui na base do transistor, né? Mas é claro que para que esse transistor funcione aqui no circuito, eu precisei inserir um resistor de base. Pessoal, eu escondi os valores desses resistores. É claro que eles têm valores, mas para o circuito não ficar poluído, e esses valores não estão interessando para a gente agora, o que está interessando é ver o circuito funcionando, né? Então eu escondi, só deixei mesmo aqui os valores dos resistores internos do CI. Outra coisa, nesse tipo de demonstração, sempre que eu tiver esses quadradinhos azuis, significa valor baixo de tensão, nível baixo, né? Toda vez que eu tiver os quadradinhos aqui vermelhos, significa que eu tenho nível alto de tensão. Então, como a gente vê, como a saída está desligada, eu tenho nível baixo de tensão na saída. Aqui na entrada do inversor, que é a saída Q do flip-flop, eu tenho nível alto de tensão. Por isso que o nosso transistor está saturado, o pino 7 está conectado ao terra, então, e o nosso LED aqui está indicando que o pino 7 está aterrado, por isso que ele está aceso. Posso aplicar quantos pulsos eu quiser aqui na entrada de desliga, que não vai acontecer nada, ele já está desligado, não é isso? Mas vamos dar um disparo aqui, ó. Eu vou aplicar 0 volt no pino 2, vamos ver o que acontece. Olha só, que bonitinho, ó. A nossa saída ligou. Se a nossa saída ligou, significa que eu tenho nível baixo na base desse transistor, ele entrou em corte, pronto, o pino 7 está aberto. Então, por isso que esse LED aqui apagou, ok? Posso aplicar mais quantos pulsos eu quiser, não acontece nada, a saída já está ligada. Veja que quando eu aplico o pulso aqui, ó, a saída do comparador, eu vou deixar a chavinha ligada aqui, ó, a saída do comparador está com nível alto de tensão, né? Estou aplicando o nível alto de tensão na entrada de reset desse flip-flop. Por isso que a saída dele está desligada. A saída, o flip-flop está resetado. Então a saída está desligada. Quando eu abro a chavinha, volto a ter nível baixo de tensão aqui e a saída continua desligada. Quando eu aplicar nível alto de tensão aqui, pronto, olha lá, esse comparador é que mandou nível alto de tensão na entrada de 7 aqui, ó, setou esse flip-flop. Eu tenho tensão alta aqui, nesse ponto, o que me proporciona tensão baixa aqui na saída, por isso que o LED está apagado, essa saída está desligada. Essa tensão alta aqui satura o transistor, conecta o pino 7 ao terra e o nosso LED indicador aqui acende. Então é isso, aplicou um pulso baixo de tensão aqui no pino 2, ligo a saída. Aplico um pulso alto de tensão no pino 6, desliga a saída. E é sempre assim que vai funcionar esse CI. Tensão baixa no pino 2, liga a saída. Tensão alta no pino 6, desliga a saída. Sempre tendo em mente que quando a saída do CI está desligada, o pino 7 está conectado ao terra. Quando a saída está ligada, o pino 7 está aberto. É isso que você precisa saber do CI 555. Aí você
pode falar, né? Mas que grande porcaria esse CI. Para ligar ou desligar uma saída, eu preciso de duas chavinhas. Uma para ligar, outra para desligar. Não podia arrancar fora essa porcaria desse CI, colocar uma única chavinha? Eu ligo e desligo quando eu quiser. Poderia, né? Mas aí você estaria com funcionamento manual. E você vai ver que com essa funcionabilidade desse CI aqui, ó, você consegue montar vários circuitos, como a gente vai ver na sequência daqui a pouco. Tudo bem? Na prática, não usamos o diagrama de blocos do CI em nossos circuitos esquemáticos, nem tampouco representamos o CI com a pinagem na sua ordem real. Isso deixaria o diagrama do circuito bastante complexo e de difícil interpretação, porque vários cruzamentos de traço aconteceriam. Isso é inevitável. Dessa forma, costuma-se representar o CI por um bloco quadrado ou retangular e irmos dispondo os terminais de forma que melhor se adequar ao diagrama. É claro que esses terminais devem ser devidamente identificados, assim como qual o CI que está sendo utilizado, né? Como estamos mostrando aqui na figurinha, né? Então, está claro que a gente está usando o CI 555 e a gente vai dispondo os terminais dele aqui da melhor forma para o nosso circuito, uma forma onde a gente tenha o menor número de cruzamento de traços, porque cruzamento de traços em diagramas dificulta um pouco a interpretação, né? Fica um diagrama poluído, fica ruim, né? Mas é inevitável, você vê que mesmo num circuitinho simples desse aqui, aconteceu cruzamento de traços, né? Mas a gente deve minimizar isso aí. Por exemplo, aqui, ó, eu até inverti a posição do pino 2 com o pino 7, né? Se você olhar aqui no diagrama de blocos, ó, o pino 2 está em cima, o pino 7 está embaixo, aqui não tinha jeito, né? Agora aqui não, aqui dá para eu colocar o pino 2 aqui embaixo, o pino 7 lá em cima, eu evitei um cruzamento de traço. É isso que a gente está querendo dizer, tá? Então a gente representa o tamanho desse retângulo ou desse quadrado aqui, você vai usar o tamanho que for necessário. Depende da quantidade de pinos que tem o CI. Aqui, como a gente está no começo, eu deixei ele bem amplo, né? Bem grande, para que os pinos sejam bem espaçados um do outro. Mas a gente vai trabalhar aí no futuro próximo com CIs que tem um monte de pinos. Se eu for querer deixar muito espaçado um do outro, vai ficar gigante esse retângulo ou esse quadrado. Então é essa forma. Normalmente não usamos o diagrama de bloco, até mesmo porque existe uma infinidade de circuitos integrados por aí. E bem poucos deles a gente tem acesso a essa parte interna, mesmo que seja lá no diagrama de blocos. A gente usou o diagrama de blocos do 555 para facilitar o entendimento do seu funcionamento. Mas uma vez entendido o seu funcionamento, a gente não utiliza mais o diagrama de blocos. Todos os circuitos que a gente for estudar, que trabalhem com circuitos integrados, vai ser normalmente desse jeitão aqui. Mas tomar muito cuidado, deixar claro, porque normalmente a gente não monta o circuito só para a gente. Outros profissionais terão contato com esse circuito. Você tem que deixar claro para essa outra pessoa qual é o CI que você está utilizando e quais são os pinos. Então deve ser muito bem esclarecido isso aí. Tem que deixar muito bem claro. Eu vou mostrar essa forma de representação lá no simulador. Você vai perceber que lá no simulador a disposição dos pinos aqui vai estar diferente. Quem criou isso lá no simulador estabeleceu uma ordem de pinagem e a gente não tem como mudar isso, a gente vai ter que se virar com aquilo que está lá. Quando a gente monta o nosso diagrama, a gente coloca os pinos na posição que a gente achar melhor. Mas quando você usa o simulador, está pronto lá, né? O bloquinho está pronto.
Então você tem que usar de acordo com aquilo que alguém já definiu para a gente. Vamos dar uma olhadinha lá nesse negócio para você ter uma ideia do que eu estou falando. Então tá aí, né? Olha a disposição dos terminais. Isso aqui já eu pego pronto. Não tem como eu mudar a disposição desses terminais aqui. Então eu tenho que colocar os meus componentes externos de acordo com a pinagem que o cara já me deu aqui. Não é outro circuito, é o mesmo circuito, né? Mas a disposição dos elementos externos eu tive que me virar aqui. Mesmo assim, ó, tivemos aqui dois cruzamentos, não tem jeito, tá bom? Vamos botar esse cara para rodar e vamos ver que ele está fazendo a mesma coisa. Então tá aí, circuitinho funcionando, a nossa saída desligada, olha só, pino 7 então está aterrado, né? Porque o LED está aceso. Muito bem. Desligar, acontece nada, ele já está com a saída desligada. Mas vamos dar um pulso de disparo aqui, vamos aplicar 0 volts no pino 2, tá vendo? Olha lá, ligou a saída, muito bom. Se ligou a saída, o transistor entrou em corte, então olha lá, o pino 7 está aberto, está desconectado. Nosso LED indicador aqui está apagado. Vamos desligar essa saída? Pronto, olha lá, desligou a saída. O transistor saturou, o pino 7 conectado à terra, o LED acendeu. Bom, mesmo circuito, só que representado de uma forma diferente. Então, guardou bem aí o funcionamento do 555? É um 6zinho porreta, nós vamos usar ele para bastante coisa, você vai ver. Então, pulso baixo de tensão no pino 2, ligo a saída. Pulso alto de tensão no pino 6, desligo a saída. E é bom a gente ter em mente o comportamento lá daquele transistor interno, né? Como está o pino 7. Com a saída desligada, o pino 7 está aterrado. Com a saída ligada, o pino 7 está aberto. Legal? Então era isso, pessoal, que a gente tinha para mostrar para vocês agora do circuito integrado 555. No nosso próximo vídeo, a gente vai mostrar aí vários circuitinhos utilizando esse CI 555. Alguns a gente vai precisar aplicar pulsos e vocês verão que tem outros aí que a gente nem vai precisar aplicar pulso. Ele já sai fazendo o serviço sozinho, tá bom? Até lá então.